Aleluia. Queria te convidar a orar conosco para iniciarmos mais um culto em adoração ao Senhor. Deus está neste lugar, onde quer que você esteja, na sua casa ou na praia, em qualquer lugar, em qualquer momento, é momento de adorar ao Senhor. Adorar porque Ele é o nosso Deus, adorar porque Ele tem feito coisas por nós. Eu queria te convidar a orar nessa hora, antes de iniciarmos a nossa adoração. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor Jesus venha receber a nossa adoração. Receba, Jesus, como um perfume suave em suas narinas, Pai. Receba, Deus, o nosso clamor. Obrigado, Jesus, por esse tempo de descanso, esse tempo de férias, esse tempo ao qual o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem guardado a nossa casa, o nosso coração e tudo que envolve a nossa família, Deus. Nós choramos e agradecemos e engrandecemos ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a nós. Prepara o seu coração, querido, para receber a presença de Deus aonde quer que você esteja. Adorar não é somente cantar canções, mas é entrar em momentos de guerra. Paulo e Silas, quando estavam na prisão e começou a adorar ao Senhor, as portas se abriram, as correntes se arrebentaram. Adorar te traz vitória na guerra, te traz libertação em momentos de angústia. Prepara o seu coração nessa hora para receber o melhor do Senhor. Deus quer falar com você nesse momento. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar e por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu só quero te falar que teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como Jesus. Declara assim, ó: só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como Jesus. Só tu és santo.
Só tu és santo, Deus, não há outro como tu. Não, 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 não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo, Deus. Não, não, não há. Só tu és santo, Deus. E não há outro como tu. Não, 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 não há, não, não, não. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, 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 oh. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. Não há outro, não, 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 não há outro como tu. Aleluia, chegou o momento das ofertas, o momento em que a gente tem a oportunidade de adorar o Senhor com aquilo que Ele tem provido à nossa casa, à nossa família. E a palavra está em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não por pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus te convida agora, querido, a entregar a sua primícia, a primeira parte daquilo que Ele tem honrado, a sua casa, as suas finanças, aquilo que Ele tem feito em prol da sua família. Que você possa, aonde quer que você esteja, você possa adorar ao Senhor com seu dízimo e suas ofertas. Não por obrigação, mas sim por amor e gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Por onde eu for, as tuas bênçãos me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a plantar os meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. E para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. E por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. E por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. E por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. E por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Eu sou abençoado, eu sou abençoado.
Fala pessoal, estamos de férias, mas eu preciso te lembrar do que já vai acontecer na volta das férias, então fica ligado. E continua a nossa campanha Buscando a Deus nas Férias. Mesmo nas férias, continuamos firmes na presença de Deus. Escolhe um dia na semana para jejuar e orar com a gente às 18 horas. Os motivos de oração você encontra na nossa comunidade no WhatsApp. Teremos vídeos devocionais do pastor Josemar nas nossas redes sociais. Vamos aproveitar esse período para descansar e fortalecer a nossa fé. E de 14 a 17 de fevereiro acontece o Aviva Sião 2026, a nossa conferência anual dos jovens Monte Sião. O tema desse ano é Aprofundando o Princípio do Tempo. Serão 4 plenárias principais e uma plenária bônus, com a programação especial do Pergunte ao Pastor, que vai ser liberado para todos os congressistas. Tudo vai acontecer lá na Monte Sião Vix, e os detalhes e as inscrições você encontra lá no nosso site, montesionliares.com.br. E nos dias 28 de fevereiro e 1º de março teremos o nosso Encontro de Líderes 2026 com o tema O Líder como Paracletos. Serão 2 dias de ministrações e direcionamentos para todos os líderes Monte Sião. Se você faz parte de algum SMED, esse encontro é obrigatório para você. Fala com seu líder, confirma a sua presença. Mais detalhes você encontra lá no nosso site, montesionliares.com.br. E esses foram os nossos avisos de hoje. Segue a gente nas redes sociais e acompanhe a nossa comunidade no WhatsApp. Qualquer dúvida, confere lá no site. Deus abençoe você e até a próxima. Aleluia, você é mais que abençoado em Cristo Jesus. Vamos orar pelo preletor dessa noite, para que o Senhor venha usar ele no profundo. Aleluia, Deus, nós colocamos o preletor em tuas mãos, Jesus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, a porção preparada pelo Senhor. Deus, usa o teu filho no profundo, a tua filha. Deus, como o Senhor nunca usou antes, derrama um vinho novo sobre a cabeça dele, uma revelação nova, Deus, para aquilo que nós precisamos ouvir nesse tempo, para aquilo que nós precisamos receber nesse tempo do Senhor, Pai. Nós te agradecemos por tudo e por todos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Seja bem-vindo ao nosso segundo culto de férias. Eu sei que você está aí, às vezes na beira da praia, às vezes descansando. E tá certo, descansa mesmo. Nós, da Monte Sião, acreditamos no princípio do descanso. Então a gente acredita que a gente precisa, sim, parar um pouquinho, fazer uma pausa, descansar, mas a gente descansa sim dos nossos afazeres, das nossas tarefas, dos nossos papéis, mas a gente não tira férias de Deus. Nós, filhos e filhas de Sião, somos seres espirituais e acreditamos que tudo que a gente faz é espiritual, inclusive o nosso descanso. Então a gente leva Deus de férias junto com a gente. Só porque nós estamos de férias, nós não deixamos de cultuar ao Senhor. Nós vamos cultuar ao Senhor. Então vamos. Não tem problema você cultuar aí da beira da praia, de chinelo, de bermuda. Não tem problema. Mas vamos cultuar juntos ao Senhor? Repete comigo. Senhor Jesus, fala comigo hoje. Eu preciso da Tua palavra para mim. Especialmente para mim. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abre aí sua Bíblia. Salmo 127. A gente vai ler os versículos 1 e 2 somente. Eu vou ler na versão NVI. Eu vou seguir. Se você precisar de mais tempo, é só você dar pausa, tá bom? No vídeo, achar seu texto e dar play de novo. Salmo 127, versículos 1 e 2, versão NVI. Olha só o texto. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Esse texto, muitas vezes, ele é interpretado do ponto de vista de que o Senhor é a fonte de tudo, é o ponto de partida de tudo que nós vamos fazer, de tudo que nós vamos conquistar. Então não adianta a gente se gastar, a gente ficar ansioso, a gente deixar de dormir para conquistar as coisas, porque Deus concede o sono, ou seja, é no descanso que Deus nos abençoa, é no descanso que Deus nos dá o que nós precisamos. E isso é verdade, essa é uma verdade, inclusive, muito, muito, muito poderosa.
Mas hoje, eu quero, junto com você, olhar para esse texto sobre um outro aspecto. E eu dei a essa palavra o título de Você está seguindo a nuvem? E eu dei esse título porque eu quero refletir com você sobre o quanto a sua vida tem se ajustado a Deus e aos planos de Deus, ou o quanto você tem cobrado que Deus se ajuste à sua vida e aos seus planos. Vamos agora ir em outro texto que ilustra de um jeito muito prático essa verdade. Olha só, a gente vai ler Números, capítulo 9, versículos 16 a 18. Números 9, 16 a 18. Também versão NVI. Assim acontecia regularmente. A nuvem cobria o tabernáculo e de noite parecia uma coluna de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, ou seja, do tabernáculo, os israelitas partiam. No lugar onde a nuvem pousava, no lugar onde a nuvem abaixava, ali acampavam os israelitas. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Vamos só voltar um pouquinho para a gente lembrar o contexto. O povo de Israel estava escravizado no Egito. Acontece lá o rolê das 10 pragas. Eles saem, passam pelo Mar Vermelho e vão para o deserto. O Senhor manda eles para o deserto. E aí, passando um tempo no deserto, o Senhor estava com eles o tempo todo. O Senhor mandou água, o Senhor mandou maná. Quando eles enjoaram de maná, o Senhor mandou as codornizes, que eles queriam carne e tal. O Senhor estava com eles. E o símbolo da presença do Senhor era uma grande coluna de nuvens. Essa coluna, ela ficava acima do tabernáculo, que era uma tenda montada para ser o lugar do culto, o lugar onde aquele povo cultuava ao Senhor. E essa nuvem ficava acima do tabernáculo. E toda a vida do povo de Israel girava em torno da nuvem. Por quê? E é importante entender que durante o dia essa nuvem ficava escura, ela escurecia para proteger o povo do sol, porque é deserto, aquele sol escaldante, então a nuvem fazia sombra sobre o acampamento. Então, deixava as coisas mais frescas. À noite, no deserto, é super, super frio. Então, essa nuvem meio que pegava fogo e gerava um calor e luz no acampamento. Então, toda a vida do povo girava em torno dessa nuvem. Mas não só porque ela gerava sombra e calor quando precisava, mas também porque ela era o sinal de Deus de que estava na hora ou de acampar ou de ir embora. Como isso funcionava? A nuvem subia e andava, todo mundo montava o acampamento, junta as coisas tudo, bota nas costas e vai junto com a nuvem. Quando a nuvem parava, eles entendiam que era o sinal de Deus para que eles acampassem naquele lugar. Então, a nuvem parou em cima do tabernáculo, monta as tendas tudo, tira as panelas da sacola, arruma a cama das crianças. Então, pensa assim, tudo que eles faziam girava em torno da nuvem. A senhora estava lá fazendo o almoço de maná dela, estava fazendo um macarrão de maná, ó, delicioso nesse dia, estava lá fazendo o macarrãozinho de maná dela. E quando pensa que não, mas ela era assim, né? Ó, um olho no macarrão de maná, um olho nas crianças brincando do lado de fora da tenda e um olho na nuvem. Um olho no maná, um olho nas crianças, um olho na nuvem. Quando pensa que não, no meio do almoço, a nuvem levanta de cima do tabernáculo. Grita as crianças, grita o marido, junta as panelas e vai. Não importa o que você está fazendo na hora. Se a nuvem levantou, está na hora de se mudar, de mudar de lugar. Então, toda a vida do povo era organizada em função da nuvem. Então, onde eles iam morar, quando eles iam permanecer, quanto tempo eles iam permanecer, quando era a hora de partir, para onde partir. Eles não tomavam essas decisões como nós, com base em conforto, estratégia, conveniência, vontade, mas eles
observavam a nuvem. Lembrando que a nuvem era o símbolo da presença de Deus junto aos israelitas. Então, eles viviam a vida atentos ao movimento da nuvem. Tudo que eles faziam estava subordinado à direção de Deus. E perceba como essa lógica, essa mesma lógica da nuvem, ela está presente no Salmo 127, que a gente leu no início. Olha só, deixa eu ler junto com você de novo esse texto. Salmo 127. Só o versículo 1, olha só. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O salmista, ele apresenta o Senhor em duas grandes áreas da nossa vida, que é a área de construir e guardar. Tudo que a gente faz na vida, quase tudo que a gente faz na vida, está ligado, gira em torno desses dois verbos, construir ou guardar. Ou a gente está construindo algo, ou a gente está gastando energia para proteger aquilo que a gente já construiu. E isso vale para tudo. Vale para a nossa casa. Ou a gente está construindo uma casa, ou a gente está gastando dinheiro construindo uma casa, ou a gente está gastando dinheiro botando câmera, botando cerca elétrica. Ou a gente está construindo a nossa família, ou a gente está cuidando para que a nossa família não seja desfeita. A gente está protegendo a nossa família. Ou a gente está construindo a nossa carreira, ou a gente está cuidando para proteger, para que a nossa carreira não seja atacada, para que a nossa carreira não seja destruída. Os nossos relacionamentos, ou a gente está construindo novos relacionamentos, ou a gente está criando estratégias para proteger esses relacionamentos. Nós estamos sempre construindo, protegendo. Construindo, protegendo. A gente está sempre investindo energia nisso. E no Salmo existe uma pergunta implícita do salmista. O salmista está perguntando assim: é o Senhor quem está fazendo essa construção? É o Senhor quem está construindo? E também pergunta: é o Senhor quem está guardando essa construção? E dependendo da resposta que a gente tem para essa pergunta, a gente é convidado pelo salmista a avaliar a nossa própria postura. Se Deus está construindo alguma coisa, eu estou cooperando com a construção de Deus, ou eu estou resistindo a ela? Se Deus não está protegendo alguma coisa, se Deus está permitindo que algo seja saqueado, seja destruído, eu descanso confiando em Deus, ou eu fico tentando garantir obsessivamente a segurança desse projeto, dessa construção por conta própria? Assim como no deserto, com o povo de Israel, aqui a questão principal não é o que eu estou fazendo, mas se eu estou acompanhando, se eu estou alinhado com o que Deus está fazendo. Percebe como é exatamente a mesma ideia da nuvem? Eles tinham a vida deles toda baseada em seguir a nuvem. Não importa se algo está sendo construído, se algo está sendo protegido. Importa o que a nuvem está fazendo. A nuvem está permanecendo? A nuvem está indo embora? O que Deus está fazendo sobre esse projeto? É exatamente a mesma coisa. O salmista pergunta: Deus está construindo? Não está construindo. Então, em vão trabalham os construtores. Se Deus não está construindo, você está construindo para quê? Deus está protegendo? Não, Deus está protegendo. Então, por que raios você está montando guarda? Essa é a pergunta do salmista. É exatamente a mesma coisa. A sua vontade, as suas ações, o que você está fazendo, está alinhado ao que Deus está fazendo? Você está vivendo atento à nuvem? Hoje, Deus está te convidando a fazer uma avaliação sincera, a olhar para dentro de você, a olhar para os seus comportamentos, para os seus projetos, para os seus relacionamentos, para o seu ministério, e fazer uma avaliação com base em duas perguntas. Primeiro, o que você tem construído e o que você tem se esforçado em guardar? Essa é a primeira pergunta. Olha para dentro de você e observa. O que você está se esforçando para construir? O que você está se esforçando para guardar? E segundo, isso que você descobriu,
que você está construindo, que você está se esforçando para guardar, é a mesma coisa que Deus está construindo e que Deus está guardando? Você tem estado atento ao movimento da nuvem, ao movimento que Deus está fazendo, a como Deus está se movimentando para cumprir o propósito dele? Ou você tem se distraído em construir e em proteger segundo os desejos, muitas vezes corruptos, do seu próprio coração? Em 2026, que a gente está só começando, Deus está te chamando para se colocar debaixo da nuvem. Deus está te chamando a viver atento, não aos seus desejos, não aquelas coisas que essa cultura, que esse mundo caído, esse mundo cheio de trevas está te chamando a desejar. Não. Deus está te chamando para viver atento ao movimento da nuvem. Onde quer que você vá, o que quer que você faça, com quem você se relacione, faça isso, atento à nuvem. E você deve fazer isso antes de tudo, porque você confia que o propósito de Deus é o melhor para você, que estar no centro da vontade de Deus é o melhor para você, porque você ama o Senhor e que você quer estar com o seu coração alinhado ao coração dele, com seus planos alinhados aos planos do Senhor. Primeiro por isso. Mas lembre-se, quem está debaixo da nuvem tem sombra quando precisa de sombra. Quem está debaixo da nuvem é aquecido quando precisa de calor. Quem está debaixo da nuvem tem direção constante. Quem está debaixo da nuvem tem provisão constante. Quando você toma a decisão de seguir a nuvem, você não mais se relaciona com o seu próprio poder, com a sua própria empatia, com a sua própria capacidade de se comunicar. Você não mais constrói, você não mais realiza com o seu próprio poder e com as suas próprias capacidades. Porque se você está alinhado ao propósito e à vontade do Senhor, Ele que te sustenta, Ele que te guia, Ele que te direciona. Deus está te convidando hoje a olhar para a nuvem, a fazer tudo, o que quer que você faça, qualquer que seja o projeto que você vá se dedicar, qualquer que seja o relacionamento que você vai construir, qualquer que seja o que você estiver protegendo, Deus está te convidando a fazer isso, atento à nuvem, atento aos movimentos de Deus, ao que Deus está fazendo, ao que Ele está te chamando para fazer. Vamos orar? Feche seus olhos. Tire um momento para se avaliar, para olhar para dentro de você e perguntar o quanto que você tem permitido que a sua alma te distraia, que o seu coração corrupto te distraia. O quanto você tem se dedicado em construir e em proteger, sem se perguntar o que Deus está fazendo, se Deus está construindo, se Deus está protegendo. Olha para dentro de você. Se o Espírito está falando com você, não endureça o seu coração. Não resista ao confronto do Espírito Santo. Tire um momento, faça uma avaliação. E ore, responda ao Senhor. Diga para Ele. Diga ao Senhor o que você está disposto a fazer nesse próximo ano, nesse próximo ciclo. Querido Espírito Santo, nós nos colocamos aqui, eu em unidade com o meu irmão aí, com a minha irmã do outro lado dessa tela. Nós nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração contrito, com o nosso coração quebrantado. E nós nos arrependemos, Deus, por todas as vezes que nós nos permitimos construir, nos permitimos proteger, sem perguntar o que o Senhor está fazendo. Quando nós nos distraímos com esse mundo caído, com esse mundo de trevas, e não nos apercebemos com os movimentos que o Senhor está fazendo.
Perdão por nós nos distrairmos com as nossas tarefas do dia a dia, em cuidar daquilo que achamos que são as nossas coisas, as nossas coisinhas. E nós perdemos de vista o que realmente importa, que é o movimento da nuvem. Para onde a presença do Senhor está indo, para onde o Senhor está se movimentando. Nós nos arrependemos e nos colocamos diante do Senhor com o compromisso de estarmos atentos ao Senhor, à sua voz e ao direcionamento do Espírito Santo. Senhor, nós declaramos que nós não queremos construir se o Senhor não estiver construindo. Que nós não queremos proteger se o Senhor não estiver protegendo. Nós declaramos que queremos que o nosso coração esteja alinhado à sua vontade, que as nossas ações estejam alinhadas aos seus planos, porque o melhor lugar para se estar é o centro da tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nos guia e nos direciona naquilo que o Senhor planejou para nós como indivíduos e como comunidade nesse ano de 2026. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.